H mais M dá 2/3 de M, né? Então, esse é o resultado. Certo? Então, o resultado do interior é campos uniformes. Então, qualquer material esférico, se for uniformemente magnetizado, ele produz no seu interior um campo uniformemente distribuído. Tá? Se for calcular do lado de fora, certo? Criar a expressão original, né? Está aqui, certo? Potencial magnético, né? Do lado de fora, essa aqui, né? Então, se você tiver do lado de fora, né, R maior agora passa a ser R, né? E R menor passa a ser A. Né? Então, aqui vai ser R maior vale R, e R menor vale A. Aqui vai ser um A, certo? Esse A aqui vai cancelar, né? E aqui vai aparecer um R2. Então, ele deixa esse aqui do jeito que está. Esse aqui é o momento de polo magnético. Então, você vai ter M sobre 4πr2, né? Cosseno θ, né? M cosseno θ sobre 4πr2. Então, o potencial magnético no exterior é dado por M cosseno θ sobre 4πr2, né? Ou seja, o potencial magnético é dado por M cosseno θ por escalar de M com o vetor diretor, vetor unitário AR sobre 4πr2. Então, o segundo resultado importante, né? No exterior, né, o campo é um campo de dipolo magnético, certo? Então, você quer simular um dipolo magnético, então magnetize uma esfera uniformemente. Então, no exterior dessa esfera, o campo produzido é o campo de um dipolo magnético localizado. Né? Tudo se passa, certo? Como se a sua esfera, ela, do lado de fora, ela fosse equivalente a um dipolozinho localizado na origem. Né? Com aquela expressão assintótica de dipolo. Só que aqui a expressão é exata. Né? Então, as consequências dessa expressão são aquele campo que a gente já calculou. Do lado de fora, o campo é dado por H menos gradient de φ, vai dar aquela expressão clássica, 1 sobre 4πr3, né? 3m escalar AR menos m. Né? Então, uma esfera magnetizada, ela, do lado de fora, ela gera linhas de campo exatas de um dipolo magnético. Né? Certo? Então, tudo se passa como ela fosse equivalente a um dipolo magnético cuja expressão é exata do lado de fora. Então, se você for calcular, você tem assim, o campo H faz isso, né? Do lado de dentro, certo? Assim. As linhas de H são linhas uniformemente distribuídas do lado de dentro. As de B são para cima, como a gente falou agora há pouco, né? Estou me esforçando aqui para fazer esse negócio. E do lado de fora, isso aqui se comporta como as linhas de um dipolo magnético, certo? Está um pouco mal feito aqui. Isso aqui seria exatamente assim, né? Algo assim. Né? Algo parecido com isso. Então, essas são linhas de campo de dipolo, certo? Então, você quer simular um dipolo magnético, basta pegar uma esfera perfeita e magnetizá-la uniformemente. Tá? Essa linha assim, de campo de dipolo, certo? E o campo B é calculado do lado de fora, como sendo B igual a μ0 H, é só multiplicar aqui por μ0, você tem o campo B. Né? Então, quer calcular B, então faça em azul aqui. Né? Então, se quiser B é B, o que a gente faz? Igual a μ0 vezes isso aí. Você tem o campo B do lado de fora. Né? Bom, fica como exercício vocês calcularem
para o potencial vetor, né? É semelhante, tá certo, o cálculo, né? Usa-se aí, no caso, harmônios esféricos, ortogonais de harmônios esféricos, se chega, né, que pelo potencial vetor no exterior, especificamente no exterior, né, o potencial vetor é aquele, né, de um dipolo magnético, né, de 0m vetorial AR sobre 4π R2, né? E o rotacional de A, que é o campo B, vai ter uma expressão que é exatamente essa aqui que a gente derivou anteriormente já, né? Muito bem. Bom, então continuando aí, vamos agora entrar nas notas de aula 24, né? E falar sobre a lei de Faraday. Ou seja, Faraday, intuitivamente, ele imaginava que uma corrente poderia induzir corrente no circuito vizinho, né? E isso, ou seja, mais ou menos 10 anos depois dos experimentos de Ørsted, da descoberta de Ørsted, que uma corrente elétrica podia interagir com a agulha magnética, né? E depois das formulações de Ampère e Savart, então Faraday conseguiu, através de experimentos, uma sequência de experimentos, demonstrar que uma variação de corrente no circuito pode induzir, né, uma corrente do circuito vizinho, né? Mais ou menos nesse diagrama a gente mostra o que essencialmente do que consiste esse fenômeno, né? Você tem um circuito, digamos, tem uma chave, na verdade, para ser mais rigoroso aqui, teria que botar um resistor para dar uma corrente muito grande, né? Tem um resistor, tá certo? E se você fecha a chave, né? Chave fechada, então você circula a corrente, essa corrente produz um campo magnético, né, que aumenta, digamos assim, né? Entrando aqui nessa superfície limitada pelo circuito vizinho, e aí você induz, né, uma circulação de corrente, na realidade, ao contrário dessa aqui, né, nesse sentido, né? Ou seja, você induz uma força eletromotriz induzida no circuito vizinho, né, faz uma corrente circular nesse circuito vizinho, e esse sentido, na verdade, obedece à lei de Lenz, né, em que a tendência do circuito vizinho é produzir um campo que se opõe ao aumento de campo enlaçado por aquele circuito, né? E da mesma forma, quando a chave é desligada, uma corrente, ou seja, se a chave permanece ligada, a corrente constante, tá certo? A corrente induzida é nula, né? Certo? Se I for constante, né? E se a chave for desligada, você tem agora uma variação de fluxo no sentido oposto, e você induziria agora uma corrente nesse sentido no circuito vizinho, né? Então, mais ou menos o que a lei de Faraday diz é que o que ele observou é que uma variação no tempo do fluxo enlaçado, né, pelo circuito vizinho produz uma força eletromotriz, né, naquele circuito que faz circular aquela corrente. Agora, essencialmente, essa força eletromotriz ela pode ser detectada pelo circuito vizinho, mas essencialmente o que acontece é que existe um campo induzido no circuito vizinho, cuja integral de linha agora não é mais nula, né? Se você botar um circuito ali, vai haver uma circulação de corrente naquele circuito vizinho, certo? Então, essencialmente, aí está a formulação, ou seja, a geometria, né, utilizada para a gente formular a lei de Faraday. Você tem um campo B medido no sistema de referência do laboratório, né? E o laboratório, um referencial fixo do laboratório. Então, essencialmente, a lei de Faraday estabelece, né, essa conexão, que é a força eletromotriz induzida, que a gente vai chamar